Muito boa tarde, Natal, boa tarde, Rio Grande do Norte. Estamos iniciando mais um programa É Por Aí, aqui pela TV Metropolitano, canal 23.1 digital, aberto aqui para Natal e vários municípios das regiões Agreste, Potengi e Mato Grande do Rio Grande do Norte. O nosso programa também está no Facebook, na live do Facebook, que você pode assisti-lo lá. Não é isso, Moreno? O nosso diretor microfoniazinha, Moreno. Isso, sumiu. Desculpem aí, a gente tá com uns ajustes técnicos aqui. Ô Moreno, tá no Facebook já, Moreno? Tá também no Facebook? Tá no Facebook? Lembrou de jogar na página do Facebook? Ok, tá tudo no ar, no Facebook inclusive. Ótimo, muito obrigado. A gente tá com o Moreno aqui na direção do programa hoje. Por impossibilidade de estar aqui, o Alisson William, que é que faz o programa com a gente todos os dias. E como anunciamos sempre aqui, nós trazemos para o programa pessoas que têm ao longo de sua vida, em seus atos, em suas atitudes, virtudes humanas. Não é diferente com esse cara que está aqui do meu lado. Eu estou falando de Ranieri Pimenta, o professor Ranieri Pimenta, que é diretor regional do SENAC Rio Grande do Norte. O SENAC, a gente vai conversar sobre as coisas do SENAC. Mas primeiro, dá boas-vindas. Muito bem-vindo, Ranieri, ao programa É Por Aí, a TV Metropolitana. Muito obrigado, Cassiano. Boa tarde, telespectador. Prazer estar aqui com vocês. Mas a gente tem... Ô, diretor, a gente pode botar um recadinho aqui para eu começar a entrevista? Vamos lá no recado aí do nosso patrocinador e a gente continua com a entrevista logo na sequência. Pode soltar o recado. E o recado é muito simples, é para falar dos 5 restaurantes que tem lá no Ocean Palace Hotel, ali na Via Costeira, pertinho de Ponta Negra, em frente ao Centro de Convenções. Você pode frequentar o Coffee Shop Sunrise, que funciona 24 horas. Também tem o Ocean Grill, que funciona a partir do meio-dia e até às 18 horas. Você tem a Pizzaria La Luna, que funciona com pizzas e outras massas, das 18 horas até as 23 horas. Tem o Sushi Bar lá na beira da praia, que funciona a partir das 20 horas e até meia-noite. E você tem o sensacional Le Soleil, o restaurante mais elegante de Natal, o restaurante francês com pratos maravilhosos da gastronomia francesa. Sem contar que aos sábados você tem sim feijoada 5 estrelas aqui em Natal. É a feijoada do Ocean Palace Hotel, que tem a coordenação do crítico de gastronomia Marcelo Diebe. Tá dado o recado, é por aí. Voltamos aqui para o estúdio depois de um recado aí do Ocean Palace Hotel, que é sensacional. Os 5 restaurantes lá do Ocean Palace Hotel, que são abertos para frequência pelo natalense. Mas vamos agora conversar com o nosso convidado de hoje, que é o professor Ranieri Pimenta. Ô Ranieri, vamos começar do começo? Do começo. Do começo. Por uma questão de princípios. Uma questão de princípios, gostei. Como é que é essa sua história até você chegar à direção regional do SENAC? Que você está lá do começo desse ano para cá, não é isso? Na verdade eu entrei no SENAC e agora está com 5 meses. Só 5 meses? 5 meses. Mas já está a toda, não é? A gente vê aí os trabalhos, assim, o que é divulgado nas redes sociais, está a toda, não é? Pois estou bem feliz com bastante coisa que a gente vem fazendo. Mas a minha história no SENAC começou há mais ou menos 15 anos atrás. Há 15 anos? Mais ou menos há 15 anos atrás. Você trabalhou no SENAC há 15 anos? Não, eu fui fruto do trabalho do SENAC. Eu fui aluno dos cursos de idiomas do SENAC. Você foi aluno? Ah, rapaz, então você já sabia o benefício que a estrutura do SENAC gera para a população. Pois é, algo que eu tive a oportunidade de experimentar na minha vida profissional, né? Ainda quando era funcionário lá do Centro de Tecnologias do Gás, do Senai. CTGás. Do CTGás. E trabalhei lá. Que tem convênio também com o SENAC, né? Faz parte do Sistema S, né? Do Sistema S. Faz parte do Sistema S, apesar de estar lá na indústria, mas tem também algumas coisas que interagem ali com o comércio, né? Exatamente. Nessa época, o CTGás trabalhava junto com a Petrobras e a gente tinha muitas missões internacionais. E eu tinha um desafio de vida, uma grande vontade de ser uma pessoa proficiente em inglês, né? Tive alguns percalços na carreira escolar, digamos assim, com inglês, e acho que aquilo me motivou a ir
para frente e conseguir para vencer aqueles obstáculos. Exatamente. Então, o Senac foi um grande caminho. Depois que eu concluí o curso de idiomas lá no Senac, com a graça de Deus, as coisas foram acontecendo de uma forma avassaladora, né? As portas se abriram mais, né? Profissionalizou, abre as portas. Exatamente. Aí cresci bastante lá no CETEGAS, fui ser professor universitário na Universidade de Potiguar. Passei 13 anos lá na Universidade de Potiguar. 13 anos. Nós tivemos um contato próximo no ano passado, que a gente teve uma turma da Universidade de Potiguar aqui, né, fazendo um estágio de final de ano de curso em audiovisual e televisão. Exatamente, Cassino, eu agradeço bastante. Você sabe que eu sou um idealista pela educação e acredito muito nessa possibilidade das pessoas se transformarem através da vivência. Né? Não quero desmerecer em forma nenhuma a teoria. Inclusive, costumo sempre dizer que a teoria e a prática são dois elementos que são complementares, eles não são antagônicos. Né? Uma boa teoria certamente foi feita através de uma observação de algo prático que foi colocado num livro por alguém, e alguém que, quando vai experimentar a prática, ele acaba olhando para a teoria como uma forma de diminuir o esforço. De diminuir o esforço e fazer de forma mais eficiente. O que é muito normal, a gente às vezes vê as pessoas dizerem assim, poxa, na prática a teoria é outra. Eu digo, é lógico que é. É lógico que é, porque pessoas inteligentes que são, observam a teoria, que já foi a prática de outros, e o mundo evolui, e você evolui junto, e vai contribuindo mais e mais. Eu acho que é muito positivo isso. Ô Ranieri, você é daqui de Natal, Ranieri? Sou de Natal. Meu pai é do Ceará, criou-se em Mossoró. Mossoró, terra boa. Está assistindo o seu Manuel Pimenta. Manuel Pimenta, um grande abraço, seu Manuel. Parabéns, viu? O seu menino aqui é gente boa, viu? Mas sou de Natal. Daqui de Natal. E aí teve essa experiência, evidentemente, o curso do Senac e tal, depois a formação normal, e aí a experiência na UNP. Pois é, eu me descobri professor, né? Me descobri professor, eu sempre fui uma pessoa muito tímida e achava que nunca conseguiria, nem passava pela minha cabeça ser professor um dia, mas sempre fui um apaixonado por administração também, fui fazer administração, mestrado em administração também, agora estou fazendo doutorado em administração, eu gosto de administração. Gosta, parece que gosta. Sou apaixonado por educação, então fui para a Universidade de Potiguar, fiquei lá de 2005 a 2018, 13 anos, né? 13 anos. Trabalhando nas mais diversas áreas, desde sala de aula. E você viu o crescimento, né? Acompanhou e trabalhou pelo crescimento da Universidade de Potiguar. Porque ela acelerou o crescimento mais ou menos desse período aí para cá. Pois é, cresceu bastante, inclusive quando eu comecei trabalhando na universidade, trabalhando lá na Zona Norte, né? Que um dos últimos trabalhos que eu fiz na Universidade de Potiguar foi reabrir a universidade, a unidade da Zona Norte lá. Que você começou lá? Que eu comecei lá e depois a universidade saiu de lá e depois voltamos e eu voltei com esse projeto lá. Foi muito bacana, sou apaixonado lá pela Zona Norte, tenho um carinho muito grande, morei lá há muitos anos, né? Então foi um projeto muito bacana lá. Estudou no Senac, aí vem 15 anos depois, vai ser o diretor regional do Senac. Era um sonho ou não? Nem era, eu acho que nem passava pela minha cabeça. Nem passava pela cabeça. Acho que não, sabe? A educação é um elemento muito transformador. Eu digo com meus amigos que a minha expectativa quando eu fui fazer administração, a minha expectativa de vida, o meu sonho de vida era ter um salário que eu ganhasse equivalente a R$ 2.500. Que eu ganhava R$ 700, R$ 800 à época. E achava que se eu estudasse bastante eu ia chegar... Se ganhasse 3 salários mínimos, estava resolvido pro resto da vida. Estava resolvido. E aí a educação vem transformando as coisas. A gente sabe que quando você é professor, você ensina, e quando você ensina, você aprende. Então, eu tive sempre muita oportunidade de aprender com os meus alunos, com os meus colegas, contribuir. Eu tenho uma missão de vida que eu estabeleci por ser um administrador. Toda empresa tem missão, eu tenho missão. Qual é a sua missão? A minha é trilhar o meu caminho feliz, aprendendo, desaprendendo e compartilhando para fazer do mundo um lugar melhor. Poxa, que bacana, parabéns. E eu pratico isso todos os dias, né? Por isso que eu costumo trabalhar muito forte com a educação, porque eu acredito que a educação transforma a vida das pessoas, como transformou a minha. Ranieri, você tá no Senac, diretor regional do Senac, e aí você está lá há 5 meses. Aí, evidentemente, que dentro dos processos que existem, aí se inscreve o Senac dentro dos prêmios que podem existir em função das atividades que ele tem. Aí o Senac já ganha um prêmio da Você S.A. lá da Editora Abril, como uma coisa fantástica, assim, como uma das melhores
estruturas para se trabalhar no país. Como é que é essa história? Como é que começou isso? E o que é que isso representa para o SENAC? Olha, eu acho que representa para o SENAC e representa para o Estado. É algo muito relevante, porque o SENAC é uma instituição de formação profissional, mas o mérito, eu acho que eu nem posso levar esse mérito ainda, sabe, Cassiano, porque isso vem de um desafio que o nosso presidente, Marcelo Queiroz, vem passando para as diferentes gestões do SENAC. Marcelo está fazendo um bom trabalho lá. Um excelente trabalho. Marcelo é uma pessoa realmente diferenciada. Ele tem um estilo de trabalhar com interdependência, né? Todos têm independência, mas apesar de todos estarem ligados, né? Os órgãos lá. Ligados dentro do sistema FEComércio, o SESC, o SENAC, e com uma parceria muito forte, né? O Marcelo é um cara que está sempre no dia a dia, trocando ideia, ele dá liberdade para a gente construir as coisas, mas ele está lá no dia a dia, trocando ideia, provocando, que eu acho que essa é a grande função do líder também, além de dar condições para provocar as pessoas para que elas possam crescer. Então esse prêmio que o SENAC ganhou agora pelo quinto ano consecutivo. Quinto ano consecutivo? Quinto ano consecutivo. Como é que se ganha um prêmio desse? O que é que o SENAC faz que justifica o prêmio que ele ganhou? Mas não me conta agora não, a gente vai para o intervalo comercial e daqui a pouquinho nós voltamos para continuar a conversa que, olha, foi muito rápido esse primeiro bloco do programa, porque a conversa é boa e quando a gente conversa com alguém que domina o assunto, que é a própria vida dele que a gente estava falando e do trabalho de administração e o trabalho com o SENAC, na direção regional do SENAC, aqui com o professor Ranieri Pimenta, com certeza a conversa flui de uma maneira assim extraordinariamente fácil. Aguarda um instante só e daqui a pouquinho nós voltamos. Ela tá no quarto, vai lá. Para algumas crianças, monstros existem e na maioria dos casos são pessoas conhecidas. Todos contra o abuso infantil. Disque 100 e denuncie. Uma campanha da Assembleia Legislativa. O Detran facilita para você. Aproveite esta oportunidade de quitar todos os seus débitos. Não perca essa chance. Parcele em até 12 vezes. E tem mais, com parcelamento Detran, você pode usar o seu cartão de crédito. Dirija-se hoje mesmo ao Detran mais perto de você e fique com 0 de débito. Detran RN e Governo do Estado. A Natal Rigol abriu uma nova loja na Avenida Jaguarari, no bairro de Lagoa Nova, onde lhe oferece um amplo estacionamento. Uma nova loja que abrimos aqui na Avenida Jaguarari, número 2006. O novo telefone é 3206-4832. Lá você encontra looks masculinos e femininos modernos que atendem todos os tipos de festas, além de fantasias. Com um detalhe, o preço mais acessível da capital. Acredito que o nosso cliente vai gostar desse novo espaço. Natal Rigor, sinônimo de elegância. Voltamos ao programa É Por Aí, tá? Olha, muito boa a conversa também no intervalo comercial. E eu sempre digo isso porque a gente não para de conversar. A gente não fica parado, estátua, esperando voltar ao bloco para começar a conversar, não. A gente fica conversando também e nessas conversas a gente até descobre outros assuntos para a gente abordar. Mas no bloco anterior eu tinha deixado uma pergunta para o professor Ranieri Pimenta, que a pergunta era o seguinte: professor Ranieri, o que é que faz o SENAC, como é a estrutura do SENAC, como é a ação dele para conquistar um prêmio como esse da Editora Abril? Pois é, Cassiano. Então, na verdade, como eu estava falando, o nosso presidente da FEComércio, Marcelo, presidente do Conselho Consultivo do SENAC,
ele deu um direcionamento muito claro, né, de trabalhar muito forte com as pessoas. A gente acredita, e eu acredito muito fortemente nisso. Foi por isso que eu me senti confortável de assumir esse desafio. Que a gente acredita que pessoas felizes fazem Assumiu diferença. com gosto, né? Com vontade de fazer bem feito. Certeza, certeza, porque a gente acredita que pessoas felizes fazem a diferença. Da mesma forma como pessoas felizes aprendem mais, né? Então, esse prêmio é um prêmio que é concedido pela editora Abril, através da revista Você S.A., feito em parceria com a Faculdade de Administração da Universidade de São Paulo. Então, é um prêmio muito conceituado, tem diversos critérios bem rígidos. E ele se baseia em basicamente duas coisas: um bom clima organizacional e boas práticas de gestão de pessoas. Então, acho que as diversas práticas que a gente tem de liderança... Estão dentro da administração, né? Estão dentro da administração. Acho que por isso que você perguntou sobre o SENAC, na verdade, se foi um sonho, se foi uma expectativa. Mas para mim hoje é uma grande realização profissional, porque eu trabalho com duas coisas que eu sou apaixonado. Uma que é a administração e a outra que é a educação. Então é algo realmente muito bacana. E acaba sendo um sonho, mas não é um sonho para ficar parado, tranquilo, conquistei sentadinho, não. É para ter novos desafios a cada dia e enfrentá-los. Né? Exatamente. O SENAC, por exemplo, é uma organização que tem 70 anos. É uma organização que vem tendo sucesso há muito tempo. E eu costumo usar uma frase quando falo com as minhas equipes, que o mesmo homem não se banha duas vezes no mesmo rio, né? No mesmo rio, não. Mudou. Nem o homem é o mesmo, nem o rio é o mesmo. Então, um dos grandes desafios que o Marcelo me incumbiu quando trouxe aqui para o SENAC foi, olha, garanta o tema da inovação. O SENAC precisa estar se reinventando a todos os dias, porque o mercado profissional vem mudando muito. Vem mudando incrível, né? Essas mudanças, como elas são importantíssimas nos hábitos do trabalhador, né? O trabalhador tem que se preparar melhor, cada vez mais. Exatamente. Eu conversava com minha filha há uns dias atrás, e ela me fez uma pergunta que foi muito provocadora. Minha filha tem 9 anos, eu tenho uma filha de 5 anos e uma filha de 9. Essa filha de 9 me perguntava: papai, o que você acha que eu posso ser quando crescer? E 9 anos de idade ela já está... porque você sabe, né? As filhas vão buscando a profissão dos pais. Você é administrador, você é professor, porque eu gosto. Porque aí acaba não quebrando paradigmas. Fica dentro daquilo que já conhece dentro de casa. E eu estava dizendo para ela, e ela estava me perguntando, eu estava dizendo para ela que isso não é necessariamente isso, né? Você precisa trilhar o seu caminho, encontrar o seu caminho, trilhar o seu caminho. E ela me fez essa pergunta: o que você pode ser? O que eu posso ser quando crescer? E como professor, como um estudioso, como pesquisador de futuro, eu fui me debruçar, entender o que é que tinha no futuro, né? Porque provavelmente é algo que ela está estudando hoje, é uma profissão que lá para frente nem existirá ainda. Não existia ainda. A velocidade da transmissão ou do acúmulo de conhecimento hoje é outra, assim, surpreendentemente agressiva, quanto muito veloz, né? E o SENAC, entendendo essa lógica, vem trabalhando muito fortemente na busca da inovação, para garantir que o pessoal do segmento do comércio, do serviço, do turismo tenha a melhor formação e a mais atualizada de vanguarda. E a resposta para sua filha, qual foi? A resposta para minha filha foi justamente essa, foi que a gente precisava estudar bastante. Tudo que puder estudar. Eu disse para ela que a gente precisava ter muitas experiências. Acho que é importante, inclusive, fica o meu desafio para vocês: qual foi a última vez que você teve uma primeira experiência na sua vida? Porque quando você vai adquirindo novas experiências, você vai tendo novos contextos. Você vai aumentando a sua capacidade de ser inovador, de ser criativo. E disse para ela que era muito cedo para ela definir algo ainda, mas que ela tinha que experimentar muitas coisas. Muito bom. Olha, então, telespectador, preste atenção aí também e siga a orientação aqui do professor Ranieri Pimenta, o diretor regional do SENAC Rio Grande do Norte. Como é que está a estrutura do SENAC hoje? Olha, o SENAC está dividido em 9 unidades, no Rio Grande do Norte inteiro, no interior, temos em Açu, Mossoró, Macaíba. Ou seja, cobre todas as regiões do estado. Todas as regiões do estado. Aquilo que a gente não atende com a estrutura física, digamos que uma unidade específica lá, a gente tem 3 carretas rodando no interior do estado. Levando conhecimento. Exatamente. Levando conhecimento. São quantos cursos são oferecidos pelo SENAC? Olha, o SENAC tem um portfólio, acreditem, de quase 500 cursos. Quase 500? Quase 500 cursos. Peraí, calma. Mas aí tem curso que oferece esse ano e só vai oferecer de novo daqui a 10 anos, né?
Ou não, ou todo ano tem esses cursos, quase 500? A gente tem os cursos, normalmente a gente tenta focar naquilo que é mais relevante para o Estado naquele momento. Por exemplo, para esse próximo trimestre a gente está focando em 100 cursos. São 100 cursos dos diversos segmentos, desde a área do comércio, que é uma área que a gente pode chamar que é o básico, né? Isso aí é a base da estrutura de ensino do SENAC, é mais ou menos composta por esses 100 cursos. O portfólio tem 500 cursos. Tem 500 cursos. Tem 500 cursos. Nesses próximos 3 meses do início do ano que vem, de janeiro até março, a gente vai ofertar 100 desses cursos. 100 desses cursos. 100 desses cursos. 100 desses cursos. E aí vão nas diversas áreas, Cassiano. Desde a comércio, comércio é uma área que a gente acabou de reformular, tem muita coisa bacana na área Porque do o comércio mudou muito também, né? Exatamente. Então tem que atualizar os conceitos, né? Exatamente. Você pegar um vendedor de antigamente, o cara entrava na sua loja e o vendedor sabia mais do que você. E hoje não necessariamente. Aí o vendedor tem que voltar para o curso do SENAC. Eu acho que também tem que estar antenado que as coisas vão acontecer. Porque senão ele se perde, né? Tem que ir de novo. Ele já fez um curso no SENAC, agora tem que fazer de novo para atualizar. O consumidor, ele chega lá na sua porta, para o vendedor, ele já pesquisou tudo. Então, você tem que estar muito, muito antenado, muito apto a reaprender. Então, vamos lá. Eu estou captando mais ou menos o seguinte da história da gente aqui, dessa nossa conversa, dessa entrevista, que está muito interessante e eu gosto muito do assunto educação e gosto também muito do assunto, assim, transmissão do conhecimento, que eu acho um instante divino quando alguém conhece alguma coisa nova. Então é a centelha de Deus que está ali naquela pessoa que descobre um conhecimento novo. A pergunta que eu faço é o seguinte: então o SENAC, pela sua informação agora, sempre está atualizando o seu portfólio de cursos e sempre escolhendo da grade de 500 cursos que tem a cada período de 3 meses ou de 6 meses, aqueles que são ou os 100, ou os 120, ou os 150, ou os 200 mais interessantes para aquele momento. Para aquele momento, exatamente. Inclusive, e essa poderia ser uma escolha, assim, vamos o SENAC, escolhe o que é melhor, os colaboradores pensam e propõem, mas não é. Na verdade, funciona ouvindo muito a sociedade, ouvindo muitos clientes e não ouvindo também só o Estado, né? Acho que é importante a gente trocar, a troca de experiências acontece no SENAC do Brasil inteiro. Bem interessante isso. É porque tem um manancial de informações, então tem que usar as informações. Né? Se pegar a região Nordeste, por exemplo, tem vários desafios no Nordeste que são similares. Se a gente pensar na economia do Nordeste, tem alguma coisa que é similar, por exemplo, turismo é similar. Mas se a gente for para petróleo, aí o Rio Grande do Norte está bem à frente, porque tem a produção de petróleo aqui. Então a indústria do petróleo gera várias outras situações. O SENAC tem acompanhado essas coisas? Tem. Trabalhado principalmente no segmento de comércio, serviço e turismo. Então, por exemplo... Comércio, serviço e turismo. Que é o nosso foco, a nossa função de existir, né? A gente tem os diversos pares do Sistema S, o SENAI, que trabalha com a indústria, os diversos outros, e a gente tenta trabalhar em conjunto, mas garantindo que cada um possa ter o seu espaço resguardado e trazer o melhor para cada área. Qual é a maior mudança ou a mais radical mudança do comércio nos últimos anos? Olha, eu acho que o poder de informação do consumidor, eu acho que esse é algo que não só do consumidor, mas das pessoas, né? Eu acho que o acesso à informação, ele mudou praticamente todos os negócios, praticamente todas as áreas. Então, o acesso à informação é algo que muda a forma das relações de trabalho, muda a forma como o consumidor compra, e o SENAC está muito atento a isso. A gente busca muito ser uma instituição de vanguarda, então por isso a gente estuda bastante, a gente se desafia bastante. O tema da inovação é algo que quem está comigo sabe disso, é algo que a gente está sempre provocando, porque a inovação é algo que tem que estar no dia a dia. Eu ri porque assim, o professor lá no SENAC, pelo que eu estou conseguindo captar aí dessa conversa da gente, ele não tem só que ensinar, ele tem que estudar muito para poder ensinar o que é necessário ensinar. Exatamente. Eu acho que deveria ser algo não só dos professores, sabe, Cassiano? Eu acho que tem que ser de todas as profissões. A gente tem que estar sempre, como eu falei da minha missão de vida no primeiro bloco, eu coloquei um dos verbos que é desaprender. Acho que é importante a gente desaprender. Para reaprender ou aprender de novo. Exatamente. Ou seja, desaprender não no sentido de ficar menos inteligente, mas no sentido de aposentar coisas que já não fazem mais sentido e buscar coisas que agora passaram a fazer sentido. Estão fazendo sentido, né? Inclusive contribuir para que novas coisas que façam sentido passem a acontecer também. Eu acho que o funcionário, por exemplo, do comércio, de uma loja, não sei o quê, se ele não tiver informatizado, se ele não tiver conhecimentos básicos de informática,
ele já fica difícil trabalhar. Pois é, se você parar alguns anos atrás e for olhar, você vai lembrar que informática se chamava computação. Agora já se chama de informática, mas na verdade a palavra da vez é tecnologia. É tecnologia. Inteligência artificial, que é o que se vem falando muito na área dos empregos, né? De que forma nós, seres humanos, vamos interagir com esses elementos de inteligência artificial que venha. Porque na realidade essa interação já começou, né? Agora ainda muito básica a coisa ainda, mas já começou em algumas áreas, algumas indústrias de ponta bem avançadas. Mas assim, para a gente falar do comércio mesmo, ainda tá o uso de máquinas e não propriamente da inteligência artificial, né? Pois é, aí a tecnologia entra muito forte, principalmente como, por exemplo, tem alguns dos cursos que a gente vem trabalhando agora, que é a inteligência empresarial. Ou seja, o uso muito forte de dados e informação que estão disponíveis aí através da tecnologia para você montar grupos de segmentos de clientes que você possa atendê-lo de uma forma mais eficiente, ou seja, as pessoas, não dá para você trabalhar só na era da massa, você tem que trabalhar com personalização, para você atender os nossos clientes com uma mensagem eficiente, uma mensagem correta. As pessoas são tocadas, você é um comunicador, sabe disso, muito melhor do que eu, que as pessoas são muito bem tocadas. A gente está sempre aprendendo, eu estou aprendendo com você a usar isso. Mas as pessoas, elas são tocadas de forma diferente pelas mensagens diferentes. Então, usar a tecnologia, por exemplo, para entregar as mensagens corretas para o seu consumidor, faz toda a diferença. Faz toda a diferença. É verdade. O que a gente pode esperar de inovação, já que a gente está falando em inovação, em tecnologias e tal, para os próximos, eu não diria nem muito tempo, mas assim, vamos a curto prazo aí, vamos pensar em 6 meses, 1 ano, o que é que pode acontecer de mudanças dentro do trabalho do SENAC no Rio Grande do Norte? Olha, tem algumas coisas aí para acontecer, inclusive nos próximos 6 meses temos o relançamento do Hotel Escola Barreira Roxa. Já em 6 meses agora vai voltar a funcionar? O hotel está abrindo agora no dia 1º de dezembro em soft open, como a gente chama. Agora, no próximo... A gente está no dia 20, daqui a 10 dias, 11 dias? Dia 1º de dezembro a gente está abrindo com soft open, que é uma nomenclatura da área da hospitalidade que trata da fase inicial de operação de um hotel, e a gente já tá recebendo hóspedes a partir do dia 1º. Uma informação sensacional. Até porque a indústria do turismo, a gente chama indústria do turismo do Rio Grande do Norte, reclamava muito, né, da formação de profissionais, de gente para trabalhar na área. E eu acho que é muito importante, Cassiano, a gente falar que o hotel ele é um grande ambiente de prática. Ele existe para que a educação possa acontecer de forma mais eficiente. O empresário do segmento da hospitalidade em Natal, ele quer ter o melhor funcionário possível dentro do negócio dele. Então, o nosso estudante que está lá no Hotel Escola Barreira Roxa, ele tem que aprender num ambiente de prática, de excelência, que, diga-se de passagem, reconhecido pelo Brasil inteiro, os técnicos que estiveram aqui visitando. Olha, se a gente raciocinar que vamos lá, uma coisa bem básica, o turismo do Rio Grande do Norte se classifica como turismo internacional. Então a gente não está concorrendo com a bodega da esquina, não, no caso do turismo, dos hóspedes, que são os clientes do turismo. A gente está concorrendo com os melhores destinos turísticos do mundo, já que a internacional está aberta para o mundo. Exatamente. Então tem que prestar serviço à altura dos melhores do mundo, ou seja, excelência passou a ser condição sine qua non. E aí foi onde o SENAC realmente resolveu investir muito forte. Esse também foi um direcionamento do Marcelo Queiroz, no sentido de trazer os equipamentos de ponta. Os equipamentos que a gente tem lá no SENAC, até a Escola Barreira Roxa, são de ponta, para garantir que aquele funcionário, aquela pessoa que sai de lá, ele saia com a melhor capacitação possível, que a gente tenha as melhores condições para que o turismo do estado se desenvolva cada vez mais, ou seja, é algo que é realmente muito bacana trabalhar com isso. A pescadinha aqui, passamos 1 minuto do horário, vamos ao intervalo comercial e daqui a pouquinho a gente volta para continuar essa conversa que está muito boa, muito interessante, e por isso que a gente perdeu um pouquinho a hora agora, porque as respostas do professor Ranieri Pimenta são muito interessantes. A gente, por considerá-las interessantes, a gente nem interrompe, espera concluir para chamar o intervalo comercial e voltamos daqui a pouquinho. Aguarde um instante só, por favor.
Em Mossoró, sua viagem tem o destino certo. Hotel Sabino Palace. Infraestrutura renovada e atendimento personalizado para lhe receber. Nova recepção, apartamentos modernizados, além da renovação do cardápio do Sabinos Restaurante. Hotel Sabino Palace, mais que hospedagem, um parceiro de viagem. Avenida Presidente Dutra 1744, Alto de São Manuel, Mossoró. Fone 84-3323-0800. Apresentadora do programa Seja Criança. Convido vocês para assistir o nosso programa aqui na TV Metropolitana. No nosso programa tem de tudo: turismo, blogueira, arte, cozinha, esporte, um monte de coisa. Você não pode perder aqui na TV Metropolitana às 14 horas todos os sábados. Um beijo, até lá! Perfumaria e limpeza, utilidade do lar. Casa Norte Atacado. Papelaria e higiene, tudo para brincar. Casa Norte Atacado. Estacionamento de graça, facilidade pra pagar. Atacado é só no nome, o varejo tem lá. Casa Norte Atacado. Venha e veja você mesmo. É fácil, fácil de encontrar. Casa Norte Atacado, o varejo mais atacado do mercado. O meu futuro acontece agora. A cada passo construo uma nova história de fazer a diferença por aqui. Alicerce para o justo e certo. Um mundo novo, humano e fraterno, respeitando valores e a tradição. No Neves aprendo a ser, a conviver, a conhecer. Aqui aprendo também a fazer, para o futuro acontecer. Colégio das Neves, 85 anos educando com atitude. 3215-7100. Venha curtir um mundo de brincadeiras com a família reunida aqui no Game Station. Temos atrações inéditas como Baby Station, área com escorrego, ateliê de pintura, food trucks e muito mais. Tem também uma missão especial com os Transformers, um super simulador de corrida e o mundo de Jurassic Park e uma máquina cheia de aventura. Ainda temos um espaço exclusivo para comemorar o seu aniversário. Tudo com pagamento em 12 vezes sem juros e estrutura completa para os papais ficarem tranquilos. Game Station, um mundo de diversão. Voltamos ao programa É Por Aí. Eu acho que teve um apagãozinho aí bem rápido, mas tudo bem. E continuamos a entrevista, que está muito boa, bastante rica em informações e em atualização de interesses para os bons profissionais, para quem trabalha especialmente no comércio, nos serviços e também na parte turística, aqui com o diretor regional do SENAC, o professor Ranieri Pimenta. Olha, a gente estava falando no bloco anterior sobre a necessidade de atualizações de tecnologias, etc, etc. Aí a gente falou sobre o portfólio de cursos e dizendo que alguns focam nisso, falou da estrutura do Hotel Barreira Roxa, mas assim, como é que o aluno do SENAC, dos cursos profissionalizantes, ele vai se profissionalizar ou ele vai aprender mais, especialmente nessa área de inovação de tecnologias? Ora, boa pergunta, Cassiano. Agradeço por fazê-la, porque realmente eu acho que faz a diferença não só falar, mas fazer também, né? Acho que não adianta só inspirar, é importante transpirar também. Então, o SENAC tem dois grandes elementos que a gente vem fazendo em sala de aula. Uma delas eu costumo chamar de sala de aula do futuro. Sala de aula do futuro. Como é que é isso? Como é que funciona essa sala de aula? É um equipamento que a gente chama de Smart Lab. A gente vai ter 4 salas de aula. Smart Lab? Smart Lab, um laboratório inteligente. Ele é um laboratório todo baseado em tecnologia. É uma sala de aula toda baseada em tecnologia, com aqueles óculos de realidade 3D, virtual, ou de realidade virtual, com impressoras 3D, com
diversos sistemas. Aqui no Senac do Rio Grande do Norte? Aqui no Senac do Rio Grande do Norte, é fruto de... pois é, acho que é por isso que eu falo que o Senac contribui não só para o Senac, mas contribui também para o Rio Grande do Norte. Acho que é um elemento muito forte. Com certeza. Esse Senac Smart Lab vão ser 4 salas de aula que a gente vai fazer. 3 vão funcionar aqui em Natal, uma delas lá em Mossoró. Olha, é uma sala de aula novo aqui na conversa da Pois é, Mossoró de novo. É uma sala de aula onde inclusive já estamos em testes delas. Semana passada, por exemplo, a gente teve os alunos de idiomas do Senac que fizeram uma conferência ao vivo com a pessoa lá nos Estados Unidos. Caramba! Então, nesse Smart Lab, nesse projeto Smart Lab, vai acontecer nessas salas específicas. Então, o aluno do Senac, às vezes, ele vai para essa sala para ter experiências como essa que você disse agora? Exatamente, experiências como essa. E do ponto de vista também da educação, tem um elemento muito forte, porque a gente não adianta só colocar tecnologia e não trazer os nossos educadores para esse barco. Então a gente contribui para que os nossos educadores eles possam estar cada vez mais capacitados a trabalhar com isso. Não adianta só dar a ferramenta e não ajudá-los a utilizá-la. Então, tem que ter treinamento isso é algo também, muito tem que ter reciclagem. Exatamente. Então esse é um trabalho que a gente faz também junto com a parceria com a Microsoft. O Senac foi agraciado agora, é a única escola do Rio Grande do Norte reconhecida pela Microsoft como uma Microsoft School. Muito bom. São 72 no Brasil, 2.000 escolas no mundo, o Senac faz parte dessa rede, então a gente está com os nossos educadores todos os dias se interrelacionando com 2.000 instituições no mundo que pensam a educação do futuro. Então, é uma coisa de vanguarda, é uma coisa muito avançada. Exatamente, é algo de vanguarda, como o Senac, como o Sistema S tem que ser. Como é que o Senac aqui está conseguindo isso? Hein? Que história é essa? Olha, porque você falou aí umas coisas que realmente surpreendem. Por exemplo, eu não sabia dessas coisas. Eu acho que das coisas daqui de Natal eu me informo um pouquinho regularmente, mas eu não sabia, sério. Tenho certeza que isso é fruto de uma equipe muito dedicada. O Senac é uma instituição privada, com finalidade pública, onde as pessoas elas têm uma paixão por educar. Me diga uma coisa, são quantos colaboradores lá? O Senac tem mais de 500 pessoas trabalhando. Mais de 500 pessoas, aqui o Senac do Rio Grande do Norte. Exatamente, mais de 500 pessoas trabalhando, para mais de 15.000 pessoas por ano terem acesso à educação. Mais de 15.000 pessoas por ano passam nos cursos do Senac. Passam nos cursos do Senac, então essa equipe é uma equipe muito dedicada a construir o futuro. Né? O que a gente vem conversando muito com eles é nesse sentido, a gente precisa construir o Senac dos próximos 70 anos. Como é que há um treinamento para que eles pensem o futuro, trabalhando aí no presente? Olha, você imagina só o desafio de alguém que chega numa organização de sucesso há muitos anos e que tem resultados expressivos e você diz para eles, olha, a gente precisa pensar o futuro, porque se a gente fizer o que a gente sempre fez, a gente não vai continuar tendo sucesso. É um choque. Você imagina como é que é isso, né? Porque na verdade, e assim, não é porque se faz coisas... sempre se fez coisas muito boas, mas como eu falei, a história do Rio, né? O mundo está mudando muito rapidamente. Então, a grande função do líder nesse papel é provocar. Então, a gente, por exemplo, trouxe agora recentemente uma escola de criatividade lá de São Paulo, uma das maiores da América Latina, a Perestroika. Trouxemos eles aqui para poder conversar e montar o nosso cenário. Então, por exemplo, o futuro dos próximos 70 anos do Senac não foi Ranieri que definiu. Foi um grupo de quase 60 gestores em conjunto, pensando, discutindo à luz da criatividade. Estudando, analisando, refletindo. Então, quando você tem pessoas motivadas, Cassiano, quando você tem pessoas trabalhando para construir o futuro olha, eu sou um privilegiado, eu saio de casa, digo para minhas filhas, papai está saindo para educar para o trabalho. Que bacana. É muito fácil você vender isso para... Já assimilou, não é? Exatamente. Então já está dentro da sua... Então os colaboradores fazem com muita paixão. Por exemplo, o tema da Microsoft School foi uma batalha muito forte do Renato, que é uma das pessoas que trabalha com a área de informática, lá de tecnologia. Mando um abraço para o Renato. Toda a equipe da Diretoria de Educação Profissional trabalhou muito fortemente com ele. Ou seja, eles vão em busca de coisas novas. Agora precisam encontrar um cenário que seja propício. E aí onde eu bato palmas para quem estava antes, como o Fernando, que era o diretor até pouco tempo, o Marcelo Queiroz, que é o nosso presidente. Ou seja, as pessoas precisam encontrar um cenário propício à inovação.
As pessoas têm que trazer inovações. E não perder o tempo, né? Não perder o time. Exatamente. Tem que estar atento. Exatamente. Tem que trazer no time certo e assim... E as pessoas têm que estar dispostas a receber a inovação. Poxa, a gente vai errar algumas coisas, vamos. Faz parte. Claro, inovação traz risco e risco gera isso, mas traz muitos benefícios. Então, computo esse trabalho à equipe do Senac, não tenho dúvida alguma. Mas isso já vai estar disponível a curtíssimo prazo? Olha, o Smart Lab a gente já vai estar agora no início do ano que vem, funcionando. Como eu já falei, a gente, na verdade, ele acaba estando disponível porque a gente já está testando ele. Então, semana passada eu já testei com os alunos de idiomas, a gente já apresentou em algumas feiras, inclusive. Tá aí, o futuro tá aí. Tá aí. Então, videoconferência que está fazendo essas abrindo essas portas novas. Esse é um dos elementos. Por exemplo, uma das coisas que a gente vem trabalhando muito forte lá é o uso de um aplicativo chamado Minecraft. Minecraft. Já ouviu falar, não? Não ouvi falar, não. Mas me explica o que é isso no próximo bloco. Vamos a mais um intervalo comercial. Daqui a pouquinho a gente volta para continuar essa conversa que está muito boa. Eu estou surpreendido positivamente com ela, com o professor Ranieri Pimenta, diretor regional do Senac Rio Grande do Norte. Aguarde um instante só e já voltamos. Desde 1993, a Cerâmica do Gato oferece aos seus clientes produto de alta qualidade. A empresa tem imensos galpões, com blocos, lajotas e tijolos a perder de vista. A Cerâmica do Gato acrescenta qualidade à sua construção. Venha ver de perto nossos produtos e agregue mais valor à sua construção. A obra é sua, a cerâmica é do Gato. O melhor das Serras Potiguares em um só lugar. Em Martins, hospede-se no Hotel Serrano. Conforto e tranquilidade durante toda a sua viagem. Apartamentos aconchegantes com varanda, restaurante com vista para serras e a natureza aos seus pés. Além de área de lazer ampla e salões para eventos. Garantia de bons momentos no clima mais agradável do Rio Grande do Norte. Hotel Serrano de Martins. Rua Coronel Cristalino, 118, Centro, Martins. 84-3391-2299. Que tal aproveitar a moda com estilo? Na Exclusiva Acessórios tem um mundo de variedades para você. Bolsas, bijuterias e muitos acessórios. Além de uma grande variedade de maquiagens das melhores marcas. Exclusiva Acessórios. Estilo e elegância para você. Vem pra Exclusiva, vem! Avenida Rio Branco, 525, Cidade Alta, em frente ao Banco do Brasil. Voltamos ao programa por aí. Olha, eu estava conversando aqui, eu dizendo que gostava de palestra, não sei o quê, porque o professor Ranieri estava me falando de umas palestras novas que estão em montagem, outras estão em ajustes para a apresentação, sempre dentro das propostas do Senac RN, das propostas de educação do Senac. Mas no bloco anterior, eu deixei uma pergunta, o que é mesmo o nome? Minecraft. Minecraft. O que danado é Minecraft? Minecraft é um dos jogos mais vendidos no mundo. Eu não sou um bom jogador. É um dos jogos mais vendidos no mundo, mas é um jogo onde você tem uns bonequinhos que eles vão construindo realidades. Então, imagine um cenário como esse aqui, que ele é todo construído virtualmente por diversas pessoas. Então a gente está usando, por exemplo, o Minecraft agora para poder fazer treinamento de pessoal na gastronomia. Então um bonequinho daquele ali, eu que administro ele. Eu que procuro fazer com que ele haja dentro dessa história como eu agiria. Exatamente. Você com outro. Exatamente. Luana Batista, que está aqui dentro do estúdio com a gente. Obrigado, Luana, por ter vindo assistir o programa ao vivo dentro do estúdio. E assim sucessivamente os outros jogadores também. Exato. E aí isso acaba sendo uma forma de você poder simular a realidade. Ou seja, você aproximar o aluno da vivência. Da vivência. Você fala assim, aproximar o aluno da realidade, mas parece-me que a nossa realidade é uma realidade meio quântica, né? Ela existe porque a gente pensou que ela existiria e etc, etc. Então você pega e transforma isso em situações reais de desempenho das pessoas que estão no jogo. Imagina você numa cozinha, em vez de você
cortando com a faca, certo, correndo o risco de cortar o dedo ou alguma coisa do tipo, você vai cortar com a faca antes no ambiente virtual. Aí você sabe como posicionar o dedo longe da lâmina da faca. Exatamente. Ou seja, diversos elementos. É sensacional, rapaz. Isso vai ser para todas as áreas Isso é possível para qualquer área. Para qualquer área? Deixa eu voltar lá para o Barreira Roxa. Só uma perguntinha bem rápida sobre Barreira Roxa, porque o programa está tão bom que a gente já está no último bloco e está assim, ainda tem mais assuntos assim. O Barreira Roxa ele volta a funcionar em regime de soft open. Isso. Aí a pergunta assim, que é uma coisa bem objetiva e assim para atender mais o pessoal do setor hoteleiro. A primeira turma que vai se formar no novo Barreira Roxa, a previsão é de quanto tempo para a gente ter primeiros profissionais prontos para ir para o mercado? As aulas começam dia 1º de fevereiro. 1º de fevereiro. 1º de fevereiro, então a gente deve ter as primeiras turmas formadas aí talvez em abril, mais ou menos, de 2019. Poxa, então vai ser ótimo, né? Vai ser um tempo muito bom. Muito bom. Então agora vamos voltar para a área de tecnologia de inovação. Você fala assim, eu acho uma coisa tão distante essas coisas do dia a dia da sala de aula do Senac, embora eu não frequente as salas de aula do Senac, mas assim, imaginar que já está tudo assim, já com esse aparato de tecnologia e com essas práticas de uso da tecnologia para as simulações necessárias, isso realmente já está acontecendo ou ainda é projeto para o próximo ano? Já está acontecendo. Já faz parte do nosso dia a dia. Obviamente. Então, a educação no Senac já está realmente nesse nível? A gente costuma dizer lá no Senac que o futuro é aquilo que a gente constrói dele, né? Então, para dizer que é do futuro, a gente tem que estar fazendo isso. Acho que a gente já está fazendo em alguns cursos, já temos, por exemplo, a gente teve uma situação de um aluno lá num determinado curso de aprendizagem, que ele desenhou toda a parte de estoque do Nordestão. Era uma das áreas, ele era aluno de aprendizagem do supermercado Nordestão, foi fazer esse trabalho lá com o Minecraft. E a Microsoft banca muito disso, porque como a gente é uma Microsoft School, acabou bancando isso aí. Ou seja, é um ciclo virtuoso. Porque no caso da Microsoft, ela tem interesse em conteúdo. Gerou conteúdo novo para ela, está perfeito, ela pode estar ali estimulando. Né? Desde que você tenha conectividade e que você tenha a busca para que as pessoas tenham empoderamento, estão dentro. Puxa, que fantástico. Assim como o governo alemão também. A gente tem uma parceria muito forte com o governo alemão na área de tecnologia, na área do hotel, por exemplo. Já uma parceria que já tem pelo menos 4 anos e agora se renovou por mais 4 anos. Que então, bacana, muito bom isso. Primeiro mundo investindo e acreditando aqui no Rio Grande do Norte. E o Rio Grande do Norte linkado no primeiro nome. É linkado, né, que a gente chama? Pode ser assim. Conectado. Já que a gente está falando em conectado, em primeiro mundo, e a gente está... E eu fiquei curioso com a história das palestras. Quais são as palestras que você disse ali que são utilizadas também, estão em finalização ou prontas para utilização dentro do sistema educacional do Senac? Quando você falou de liderança, né, quando a gente falou como é que a gente traz a inovação, uma das formas é dar o exemplo, né? Perfeito. Então a gente tem montado algumas palestras, eu tenho me dedicado especificamente também a isso, uma palestra chamada Competências Profissionais de Futuro. Competências profissionais de futuro. Vamos dizer quais são as outras, para depois a gente voltar para as competências profissionais. Competências profissionais de futuro, a outra é o futuro do trabalho e uma terceira que é o futuro da educação. Todas elas muito baseadas nos livros do Harari, que é um historiador muito famoso, e diversas pesquisas mundiais que se tem sobre esse tema. Nas 3 tem o nome futuro aí, né? Tem futuro. Tem futuro. Nas 3 tem futuro. Então elas têm futuro, Vitor. Acho que sim. Eu sou suspeito de falar, mas... Na realidade, eu disse assim, para reforçar bem a ideia, de que quando o Senac se preocupa com o futuro, é porque o Senac sabe, tem consciência de que o futuro pode chegar, está chegando imediatamente, ou seja, não demora, não é aquela coisa da gente dizer, não, vai terminar umas pesquisas espaciais e daqui a pouco isso vai acontecer aqui, daqui a 30 anos, a 20 anos, não, as coisas estão mudando rapidamente. Exato. Eu vou dar só um número para você, 1.300.000 pessoas morrem por ano de acidentes automobilísticos. Isso é mais do que o dobro do que se morre com guerras e com crimes no mundo inteiro. Você imagina como é que a sociedade vai se transformar com veículos autônomos? Pois é, aí falam, né, que agora a Google já está testando esses veículos, né? Não só a Google, já tem diversas organizações no mundo inteiro trabalhando com isso. Não só para carros de passeio, mas para carretas, para caminhões. Imagina a mudança no sistema de saúde. Dá para se falar em muitas coisas. Eu fico sem raciocinar assim. Claro que vai ter uma pessoa ali dentro. Agora, o caminhão é autônomo. Ele vai
Inteligência artificial leva ele para todo lugar. Inteligência artificial, que tem duas características que nos diferenciam, que a gente tem que estar muito atento, nós seres humanos, temos que estar muito atentos a duas características muito fortes da inteligência artificial. Uma delas é que elas não são um indivíduo. Elas se conectam e interconectam umas com as outras. Então, um veículo autônomo, na verdade, não é um veículo só, é um conjunto de veículos que pensam então, praticamente, você respondeu a pergunta que eu teria na frente, você respondeu agora. Eu digo, mas o caminhão não sabe o buraco da BR para desviar do buraco. Mas o primeiro que passar vai avisar os outros para desviar, né? E a outra, primeiro é naquele ponto exato, né? Essa conectividade entre elas, e a segunda é a capacidade de atualização. Você mudar, por exemplo, uma lei de trânsito, você vai demorar um pouquinho para ela passar a funcionar. Os veículos autônomos, não. Ela botou no sistema, baixou lá, feito. Então, o mundo vai mudar muito. Por isso que a gente tem uma responsabilidade, principalmente uma organização grande, como o Senac, de construir o futuro. Não só de acompanhar o futuro, mas de construir. O futuro. Muito interessante. É um desafio fantástico. Por isso que eu topei o desafio. Mas digamos assim, porque esse é um tipo de desafio que a gente às vezes achava não, esse é um desafio tão grande que vamos deixar lá para outro centro mais desenvolvido do mundo, tal. Mas nós temos condições de desenvolver as mesmas coisas aqui. Exato. Cabe às pessoas terem vontade e iniciativa. Então, onde é que é o centro do mundo? Não existe. Onde é que é o centro da internet? Então, vamos fazer onde aqui é que é mais importante? Não existe. Hoje é tudo globalizado. O mundo é plano, né? Para mim, o mais importante é onde eu estou aqui com as minhas pessoas. Ok, vamos falar do profissional do futuro? Vamos lá. A gente está caminhando aí para o final do programa, mas temos tempo ainda. Então, temos 5 minutinhos aí para... Eu, como um bom professor... queria deixar, acho que tem as diversas pesquisas sobre futuro, sobre competências do futuro, tem 5 características que são comuns nas diversas pesquisas que existem mais recentes. E eu acho que vale a pena deixar isso muito claro. 5 características que, independente da área, é importante que o profissional que pensa que vai chegar lá no futuro, agindo profissionalmente, precisa ter isso. Exatamente. A primeira delas é comunicação. Tem que saber se comunicar. Tem que saber se comunicar. E aí entra o tema dos idiomas, porque o mundo ficou muito mais interconectado. Então, as pessoas conseguem se comunicar. O mundo, quando você falou do centro do mundo, onde é que é, né? Não existe. Vai comunicar-se com o chinês, como é que você vai fazer? Tem que ter algum idioma no meio. Por isso que o Senac investe tanto em idiomas. Acho que é uma competência do profissional. Hoje é a primeira. São quantos idiomas que tem lá disponíveis no Senac? O Senac tem inglês, espanhol, alemão, francês, mandarim, italiano. Olha aí, Luana. Já perdi as contas. Luana já me deu a cola aqui. É a cola tranquila, né? Mas são diversos idiomas. São diversos idiomas. Então, comunicação é a primeira delas, a capacidade de resolver problemas. E aí a gente não está falando naquela capacidade de, assim, manda quem pode, obedece quem é juiz, não me venha com problemas, traga soluções. Não é isso. Não é isso. Estamos falando da capacidade das pessoas terem de administrar diversas quantidades de dados, de informações e trazer soluções adequadas para os problemas. Pensar de maneira complexa, pensar de forma sistêmica, entendendo as correlações entre as coisas. Ou seja, é saber usar o manancial de informações que estão disponíveis para ter o melhor uso delas. Exatamente. Sempre. É uma coisa que não para, então. Está se perseguindo um objetivo diariamente. Exatamente. Uma outra competência muito importante, principalmente para as diversas gerações que a gente fala, inclusive nessas palestras, é a capacidade de ter atenção a detalhes, porque as gerações mais novas, dos X, dos Y, dos milênios e agora dos alfas, né, as minhas crianças a partir de 7 anos de idade, elas são muito superficiais de algumas formas. Elas só vão entrar a fundo quando elas se interessarem por alguma coisa. Então, a atenção aos detalhes é uma outra característica muito importante. Interessante isso. A quarta e penúltima característica é o pensamento digital. Pensamento digital. Olha, eu me lembro de alguns anos atrás, eu sou da geração X, né? Eu aprendi a ser um usuário da tecnologia. Eu não nasci com ela como o pessoal da Y, da Z e dos alfas, mas a gente discutia nas empresas se a gente podia liberar ou não os usos de redes sociais nas organizações. Né? E tem algumas pesquisas que mostram que os funcionários conectados, eles são 8 vezes mais produtivos do que um funcionário não conectado. E teve um tempo que toda empresa dizia, tira as redes sociais dos computadores. Vamos fazer com que vamos ajudá-los a eles usarem de forma eficiente. Não só as redes sociais, mas os diversos elementos. Pensamento digital, é esse item.
E o último, que é uma característica muito forte também, que é a adaptabilidade. Adaptabilidade. Se o profissional não tiver uma preocupação em se adaptar, em conhecer, em buscar ter esse perfil dessas 5 competências, vai ficar difícil. Vai ficar cada vez mais difícil ter sucesso. Ouçam o conselho do Raul, né? Melhor ser uma metamorfose ambulante, tem a mesma opinião, então tem que ser adaptável. A gente tem que mudar. Mudando, tem que estar evoluindo. Tem que estar evoluindo e mudando sempre. Eu não sei quem é que dizia que o ser humano, o que vai ganhar nem sempre é o mais forte, o que vai sobreviver, né? Nem sempre é o mais forte, é o que tem a maior capacidade de... Exato. É a teoria evolucionista. Não essa era a mais forte das espécies mas a que mais conseguisse se adaptar ao meio, aos cenários diferentes, ou seja, então isso aí já é uma prática então para dentro das empresas. Exato. E assim, mercado de trabalho. Eu acho que é importante também você pegar, por exemplo, a adaptabilidade, que eu acho que é uma das que é muito importantes, não foi a quinta, não é porque a quinta é importância, não é isso, é só uma lista mesmo, mas acho que é importante você estar sempre buscando novas experiências, buscando novas potencialidades, coisas que você nunca fez, que você tenha a disponibilidade de experimentar, para que você possa fomentar a sua criatividade e ter a capacidade de se adaptar. Agora a gente está mesmo chegando ao final do programa. Eu queria aproveitar seu conhecimento e lhe pedir para dar um conselho. Esse conselho vai servir para mim, mas vai servir especialmente para você, telespectador do programa É Por Aí, aqui da TV Metropolitana. O profissional que precisa estar atualizado. Que conselho você dá para esse cara que ele está ainda meio sossegadinho no emprego dele? Que conselho você dá para ele continuar evoluindo, para ele acompanhar as exigências do que vem aí como uma necessidade básica para o mercado de trabalho? É um conselho que eu dei para muitos alunos meus. Né? Não se contente com a realidade somente da forma que ela lhe é apresentada. Acho que você tem que buscar sempre algo além. Você tem que estar questionando as coisas que acontecem. Uma das melhores disciplinas que eu paguei na minha universidade é uma coisa que pode até parecer boba, mas é filosofia. A capacidade de você perguntar quais são os porquês da coisa, o que é que tem por trás daquilo, para que você possa montar opiniões fortes e adaptáveis. Ou seja, se estiver ligado nisso, evidentemente vai estar evoluindo. Certamente. Olha, e assim nós encerramos essa conversa que está muito boa, parece que está com um gostinho de continuemos, de quero mais, com o professor Ranieri Pimenta, que é diretor regional do SENAC Rio Grande do Norte. Professor, muito obrigado. Muito boa conversa. Eu que agradeço, um grande abraço, boa tarde a todos. E agradecendo ao professor Ranieri Pimenta, agradecemos também especialmente a você, telespectador, que nos honra com a sua audiência. Momento também de agradecer ao nosso patrocinador, o Ocean Palace Hotel. Vamos lá um recadinho do Ocean, diretor Moreno. Vamos lá, por favor. E o recado é muito simples, é para falar dos 5 restaurantes que tem lá no Ocean Palace Hotel, ali na Via Costeira, pertinho de Ponta Negra, em frente ao Centro de Convenções. Você pode frequentar o Coffee Shop Sunrise, que funciona 24 horas. Também tem o Ocean Grill, que funciona a partir do meio-dia e até às 18 horas. Você tem a Pizzaria La Luna, que funciona com pizzas e outras massas, das 18 horas até as 23 horas. Tem o Sushi Bar lá na beira da praia, que funciona a partir das 20 horas e até meia-noite. E você tem o sensacional Le Soleil, o restaurante mais elegante de Natal, o restaurante francês com pratos maravilhosos da gastronomia francesa. Sem contar que aos sábados você tem sim feijoada 5 estrelas aqui em Natal, é a feijoada do Ocean Palace Hotel, que tem a coordenação do crítico de gastronomia Marcelo Diebe. Tá dado o recado, é por aí. Olha, voltamos só para as despedidas finais do programa, renovando nossos agradecimentos ao professor Ranieri Pimenta e também a você, telespectador. Na sequência você fica com Nani Venâncio e a Tarde é Show, direto dos estúdios da Rede Brasil em São Paulo, de onde também você vai assistir às 19 horas o RB Notícias com Hermano Hennig, Camila Schmidt, comentários de Nego Gonçalves Dias e as notícias do esporte com Fernando Vanucci. Lembrando que amanhã, 13 horas, você tem um novo compromisso aqui com a TV Metropolitana e Genésio Pitanga com o SOS-RN. E às 16 horas, mais um programa É Por Aí e a Proteção de Deus. Até lá!